A paz, igreja, graça e paz sejam multiplicados a todos vocês, amém? Queria deixar uma palavra aqui para a tua meditação, amém? Que se encontra em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Esse texto ele é muito interessante porque aqui ele fala de um princípio, amém? Do crescimento de todo cristão. Para que você tenha uma fé que, além de ser consolidada, ela cresça, amém? Você precisa aprender da palavra de Deus, ouvir da palavra de Deus. E as escrituras, elas trazem, né, outras passagens que são interessantes neste aspecto, porque quando nós lemos, por exemplo, em 2 Timóteo 3,16, nós vemos que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos nos aprofundar na palavra de Deus. Em Hebreus 3,12 diz que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções no coração. Quando nós lemos Tiago 1,18 e 1 Pedro 1,23, nós vemos que nós fomos regenerados pela palavra de Deus. Ou seja, amados, o que a Bíblia quer nos dizer com isso? Que nós temos que ter uma vida sólida de leitura e meditação da palavra de Deus, para que você tome boas decisões, para que você conheça a Deus, para que você conheça a vontade de Deus. Você precisa ler as escrituras, você precisa ler a Bíblia, você precisa entender o que Deus quer para a tua vida através da Bíblia, amém? Quando nós lemos a Bíblia e nós nos aprofundamos na leitura e na meditação das Escrituras, nós recebemos discernimento, amém? Nós começamos a ter discernimento para diferenciar o certo do errado, para tomar boas decisões, para fugir do pecado, para resistir às tentações, para ensinar, amém? Então, as Escrituras, elas nos consolidam na fé e elas nos fazem avançar nessa fé. É necessário que cada um de nós, como cristãos, faça diariamente a meditação nas Escrituras, porque é aqui que nós temos a palavra de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a unção, né, do Santo nos ensinará todas as coisas, diz a palavra. Nós seremos dirigidos pelo Espírito Santo para o entendimento das Escrituras. E quando você ler a Bíblia, principalmente quando você lê as epístolas, as minhas cartas, né, dos apóstolos, você não leia como quem está lendo uma carta que foi escrita para a igreja de Coríntios ou para Timóteo. Leia para você. A aplicação é pessoal, amém? Se tudo que está na Bíblia escrito é inspirado por Deus e tem proveito, esse proveito ele não foi um proveito somente naquela época, ele é proveito para a minha vida hoje. Então eu tenho que ler a Bíblia como se aquilo que Paulo escreveu, que Pedro escreveu, essas coisas elas foram escritas para mim, para o meu proveito. As cartas escritas às igrejas, elas têm que ser lidas por nós como se fossem para o nosso tempo. Quando eu leio a carta da igreja de Efésios, por exemplo, eu tenho que ler como se fosse a carta para a igreja Águas Purificadoras, amém? Então nós temos que ler as escrituras para nós, para o nosso tempo. É para a nossa vida atual, para trazer ensinamento, repreensão, conselho, que as escrituras elas foram inspiradas, amém? Então, para este ensino e para correção, né, para instrução na justiça, é que nós temos que ler as escrituras e meditar nelas, amém? Se nós nos empenharmos em ler as escrituras, meditar naquilo que o Espírito Santo de Deus, ele inspirou os seus servos a escreverem, nós seremos edificados, nós seremos sustentados, nós teremos melhor e maior relacionamento com Deus. Aquele que não lê as Escrituras e não medita nas Escrituras, não pode dizer que tem um relacionamento com Deus, amém? Talvez você esteja gastando seu tempo com outras coisas,
Quando você não está no trabalho, amém? Quando você de fato não está fazendo algo que seja a tua rotina, você precisa parar e ter momentos de qualidade com Deus. E você não pode deixar de ler as Escrituras. Mas você tem que ler, meditando nelas, buscando nelas ensino, correção para a justiça, repreensão para a tua vida. Porque somente quando nós somos corrigidos, nós nos acertamos, amém? E nós precisamos deste conserto em nossas vidas para que nós possamos viver uma vida de santidade. Se nós queremos viver vidas santas, nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos meditar nas Escrituras. E não só ler e meditar, mas praticar aquilo que nós ouvimos e aprendemos das Escrituras, que é o princípio de Romanos 10, 17. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu leio nas Escrituras, eu preciso praticar, amém? Porque Jesus diz que aquele que ouve as suas palavras e não pratica é como aquele que construiu a sua casa na areia. E o que ele quer dizer com isso? Quando as tempestades vêm, as tribulações vêm, quando o inimigo se levanta, você não tem condições para batalhar. Você vai cair, você vai ceder, você vai ceder ao pecado, você vai ceder à sua carne. Então, se você não lê as Escrituras, se você não impõe na sua vida a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você não vai conseguir batalhar contra o inimigo. Então você está construindo a tua vida em fundações que elas facilmente ruirão quando as tempestades vierem, amém? Por isso que o apóstolo Paulo, para aquela igreja, os romanos, ele fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós somos deficientes na fé, é porque nós não estamos meditando nas Escrituras. Se somos deficientes na nossa fé, é porque nós não lemos as Escrituras. E se lemos, nós não buscamos no Espírito Santo de Deus o entendimento. E ainda que venhamos entender, se não praticamos, também seremos deficientes na fé, amém? Porque é ouvir a palavra de Deus, mas claro que você tem que praticar aquilo que você ouve. Você não pode ser um ouvinte e esquecer disso, amém? Ou seja, um ouvinte que ouve por um lado e sai pelo outro e não pratica, aquilo não fica na tua vida. Então, se você tem ouvido a palavra de Deus, seja através de pregações, as ministrações que têm sido feitas na igreja, tem lido a Bíblia, mas não pratica, você também não está conseguindo tirar e extrair da Bíblia tudo aquilo que Deus tem para você, que é ensino, justiça, correção, amém? Repreensão e ensino. É isso que Deus tem para nós nas Escrituras. É isso que o Espírito Santo de Deus tem para nós nas Escrituras. Amém? Se nós não nos dedicarmos, não tivermos o cuidado, né, de permanecer nas Escrituras, nós não seremos edificados, não cresceremos em fé. Nós não poderemos dizer que verdadeiramente somos cristãos, porque o verdadeiro cristão, ele quer conhecer a Cristo. Ele quer andar com Cristo. A Bíblia diz que o próprio Senhor fala prosseguir em conhecimento de Deus. Nós temos que prosseguir nesse conhecimento, amém? Então, se você tem feito da leitura da Bíblia somente um passatempo, minutinhos que talvez te sobram no dia, você não vai conseguir crescer em edificação, amém? Nós precisamos buscar o conhecimento de Deus como quem busca um tesouro. E se o teu coração está em outra coisa que não sejam os tesouros eternos, você não pode dizer e afirmar que você é um cristão, amém? Todo aquele que ama e que deseja conhecer a Cristo precisa se empenhar na leitura e na meditação das Escrituras, amém? Então eu quero, em nome de Jesus, te motivar neste dia a pensar nestas palavras e te instruir que você faça isso como quem procura uma pérola preciosa. Leia a Bíblia, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus para que ele venha te instruir, te ensinar. Se você não sabe como ler a Bíblia, talvez você nunca se exercitou em ler a Bíblia, livros da Bíblia, comece lendo o Evangelho de João, mas não somente leia, gaste tempo com ele, medite, pense nas coisas que Jesus Cristo fez, nas coisas que ele falou, nas coisas que ele ensinou. Veja quais foram os erros e acertos daqueles discípulos, amém? Porque tudo que está na Bíblia é escrito para nossa instrução. Depois que você lê João, você leia
os outros evangelhos, amém? Leia Atos na sequência, que fala sobre os feitos do Espírito Santo de Deus. Todo cristão precisa buscar a plenitude do Espírito Santo, amém? A Bíblia nos diz que nós devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo de Deus. E isso é imperativo, amém? É uma ordem que nós recebemos. E então podemos concluir que é pecado não nos deixarmos encher pelo Espírito Santo de Deus. E ninguém pode se deixar encher pelo Espírito Santo de Deus se não lê a Bíblia e não medita e não busca conhecimento de Deus, amém? Então o não se deixar encher pelo Espírito Santo de Deus, ele é um pecado. Ele é um pecado para todos nós, em todos os níveis, sendo liderança, sendo obreiros ou sendo ovelhas. A Bíblia é imperativa quando fala deixai-vos encher do Espírito Santo. E uma das coisas que mais o diabo tem roubado a igreja é na questão de meditar nas Escrituras, de ler as Escrituras, meditar, orar em cima delas, amém, e praticar. Toda obediência, ela vem através do conhecimento, amém? Você não pode obedecer se você não tiver conhecimento. A tua fé, ela vai estar abalada. Você não vai conseguir ser obediente, prosseguir em obediência se você não tiver conhecimento de Deus. Se esse conhecimento não estiver arraigado no teu coração. Amém? Quando nós falamos das armaduras espirituais de Efésios, no capítulo 6, nós estávamos falando exatamente destas coisas. Você pode pedir a Deus todos os dias essa armadura sobre a tua vida. Entretanto, você somente a receberá se você estiver meditando na palavra, orando, né? Consolidando isso que você lê e medita na tua vida com a oração e com a prática da obediência, amém? A tua fé, então, será sustentada. Então, em nome de Jesus, eu quero te instruir que você se dedique mais a não somente ouvir com atenção aquilo que é ministrado, mas também na tua vida diária, você ler as Escrituras e meditar nelas. Preste atenção em algo. O inimigo, ele anda como um leão que ruge ao nosso derredor, amém, procurando a quem devorar. Ou seja, ele tem as suas estratégias e ele fica à espreita o tempo todo, procurando ver quais são as tuas brechas, aquilo que você faz de errado. E se você é um crente que não lê a Bíblia, ele sabe disso também, amém? E se você é um crente que não lê a Bíblia, ele sabe então aonde te atacar. E você não vai oferecer para ele nenhuma resistência quando ele vier sobre a tua vida, como a própria apóstolo Paulo fala em Efésios, o dia mau, ou seja, o dia do ataque que você não está esperando. Você não vai conseguir oferecer nenhuma resistência a ele se você não estiver firmado na palavra de Deus e firmado na oração. Então eu quero te incentivar a isso, amém? Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha te levantar e venha te colocar essa urgência no teu coração para meditar nas Escrituras e orar todos os dias, consolidando tua vida de relacionamento com Deus. Amém? Em o nome de Jesus. Fique na paz, que o Senhor venha te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.